Agora, saindo da distribuição, indo para as assets, eu acho que a gente vai começar a debater cada vez mais, né? Esse é um tema legal mesmo. Assets tem lá seus conflitos também. Eu acho que, particularmente, eu gosto muito de fundos, não é novidade para ninguém que está acompanhando a gente aqui no Mais Retorno, né? Porque apesar de ter conflitos, muitas das coisas problemáticas acabam sendo um pouquinho mais transparentes nas assets. Mas tem problema mesmo assim, tá? E tem grandes problemas que a gente vai falar de alguns deles aqui, né? Mas eu acho que a transparência, como eu estava dizendo, é muito importante para você conseguir diminuir um pouquinho desses conflitos, além de, né, alguns arranjos que você tem que fazer. Claro, para a pessoa física isso não chega, né? Mas você vai falar no mercado institucional, né? Por exemplo, há um fundo de pensão lá. Ele vai negociar com quem são os gestores que ele vai contratar para botar o dinheiro nesses fundos, e ele consegue negociar algumas cláusulas específicas, alguns termos bem diferentes da pessoa física, né? Então, alguns arranjos que você pode fazer para diminuir conflitos de interesse, mas acho que aqui para a pessoa física não vai vir tanto ao caso, né? Mas tem conflitos, né? Um dos... por exemplo, conflitos, e até eu vi um comentário caiu bem a calhar, porque no dia que a gente está gravando, acho que é Rodrigo Campos o nome dele, Roderix, lá no Twitter, quem acompanha a FinTwitch, com certeza já viu ele, que o cara é um figuraço ali do mercado, né? Mas ele estava comentando lá, a minha carteira eu tenho lá 60% LFT e depois o resto eu diversifico em 6 a 8 fundos, mas todos esses fundos, fundos pequenos, focado ali em gerar coisa fora da curva, um cara empreendedor, né, sangue nos olhos, e que o cara quer se destacar. Quer entregar. Asset nova e tal, né? E isso já, tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui, né? Porque quando a gente chega numa asset, que chega num patrimônio muito grande, isso tem às vezes até a ver com o que a gente estava falando do consultor, para essa asset começa a ficar mais interessante ficar na média, ficar pianinho, sem dar susto no investidor, e esse cara viver da taxa de administração que vai ser gorda, né? Então você pensa, um fundo bilionário... E viver da tacada do passado, né? Isso, continuar vendendo aquela tacadona do passado e tudo mais. E, agora que o cara tem lá fundo de 2, 3, 4 bilhões, a taxa de administração não é mais só para pagar os custos de manutenção. A taxa de administração já dá um belo bônus, já dá muito dinheiro para esse pessoal, né? E, performance, deixa lá para ter, né? Na hora que bateu. Então, mas não é mais... Vamos seguir a média, né? Vamos dar um... Exato, ele não vai estar mais preocupado em bater o benchmark, ele está preocupado em manter o investidor tranquilo para ele não ir embora e continuar pagando taxa de administração. Então, esse para mim acho que é um dos principais conflitos de interesse numa asset quando ela começa a ficar muito grande, e aí o investidor tem que ficar mais esperto, né? Perfeito. Acho que outro ponto também, que é um desalinhamento com o investidor, é quando a gente passa por períodos de taxa de juros, como a gente passou, períodos baixos de taxa de juros, e o gestor não fazer um movimento de ajuste da sua taxa de administração para o momento que está vivendo, né? Continuar aqueles altos custos. Aí a gente vê uma série de conflitos de interesse. Imagina, um fundo de baixa volatilidade, com uma taxa de 2% ao ano, para ele entregar 100% do CDI com uma taxa de administração de 2%, ele tem que entregar 200% do CDI para entregar 100% do CDI. Ou seja, ou ele faz as melhores escolhas do mundo, ou ele aumenta volatilidade. Caso contrário, ele vai perder do benchmark, né? E isso acaba gerando uma série de conflitos de interesse. Poxa, se eu sou um fundo que eu sou classificado de baixa volatilidade, o mercado baixou para esse nível, e para eu entregar eu tenho que fazer 200% do CDI, como que eu ajusto isso, né? Eu vou ter que tirar o custo para eu não ter que entregar. Vou ajustar minha volatilidade, vou aumentar minha vol para entregar 100% do CDI, e isso acaba trazendo um carrego de risco maior que o investidor que entrou lá no início não sabe que vai ter um aumento de carrego de risco ali, e um desalinhamento, né? Esse também é uma questão que eventualmente acontece aí no mercado, né? Eu acho que tem isso, e tem um conflito que é bem importante também, que é a questão de quando ganha, quando perde, quem perde, né? Então, quando ganha, por exemplo, na taxa de performance, o gestor ele vai ganhar uma bolada, vai ganhar ali uma recompensa por ter batido o benchmark. Justíssimo quando esse benchmark é adequado, que tem esse ponto também, né? Às vezes o gestor toma um puta risco e coloca o benchmark CDI, né? Então, é meio estranho, né? Tem isso também, né? Outro conflito aí. Mas vamos colocar aqui um gestor que tem um bom benchmark, né? Que fez bonitinho o trabalho de casa dele, bateu, ganhou, perfeito. Na hora que esse gestor toma pau, por mais que tenha a linha d'água, para quem não conhece assim, eu já vou explicar, né? Ele não vai perder junto.
Você não vai ganhar. Né? Isso aí. Então a linha d'água, o que funciona para quem não conhece? Né? Fundo caiu, né? Ele foi lá, ele bateu 100. Né? Caiu, foi para 70. Enquanto ele não passar de 100 de novo, ele não vai ganhar mais performance. Mais bônus, não ganha Beleza. É legal, é uma trava, ajuda. Mas ao mesmo tempo ele também não vai perder. Quem perde sozinho é o investidor. Então, se você tem um gestor ali que está precisando ganhar uma grana e um gestor que está chegando ali no período de performance mesmo, que é o final de semestre, né? Então sempre é final de junho, né? Começo de julho paga a performance e começo de janeiro paga a performance de novo. Então, por isso que às vezes muita gente desconfia que esse rally de final de ano, por exemplo, é porque os caras começam a torar risco para conseguir dar a performance e gerar um bom bônus no comecinho do ano. Aqui, claro que isso aqui pode ser teoria da conspiração, tá? Eu nunca vi nenhum estudo que prove isso de fato. Mas é um conflito, de fato, né? E aí vem um ponto que é interessante que e como é que a gente diminui esses conflitos, né? Então, uma coisa que algumas gestoras independentes têm feito, que infelizmente não é tão transparente, seria legal se a CVM começasse a colher essas informações, eu acho que seria muito relevante, muito útil, né? É você cobrar co-investimento do gestor. Né? Então a gente sabe aí de algumas gestoras que a gente sabe que o sócio lá, fundador da gestora e o próprio gestor, quando não é a mesma pessoa, né? Eles têm que botar X% do patrimônio financeiro deles. Não precisa ser 100%, que 100% é meio estúpido, né? Porque, cara, precisa da liquidez dele, precisa e outras alternativas de a gente sempre fala aqui que tem que diversificar. E o gestor ele tem que botar 100% no mesmo lugar, é meio estúpido, né? Mas ele tem que botar um patrimônio relevante, porque se ele perder dinheiro, vai doer muito para ele também, né? Então esse co-investimento, algumas gestoras já fazem isso, né? E infelizmente você tem que perguntar e acreditar no número que ele falar. Acho que as gestoras sérias, acho que praticamente 100%... Elas cobram isso, né? Cobram esse tipo de... E então, o skin the game, né? É isso aí. Tá no jogo, tá no jogo. Cara, é uma forma de reduzir o conflito de interesse bem legal, né? Exatamente. Então existem alguns conflitos de interesse, sim. Como você mesmo disse no início... Não dá pra gente esperar o mundo perfeito, né? Tudo tem conflito de interesse, né? A questão é entender, né, quais que são os riscos daquele conflito, onde que eu tô pisando, porque a relação ela tem que ser boa pro investidor. Aquilo lá tem que agregar valor pro investidor. Porque se não agrega valor num contexto de alta concorrência, o investidor parte para outra alternativa, né, de investimento.